Fala galera, beleza? Jefferson Arcanjo na área, esse aqui é o canal Go a Go, onde vamos falar tudo sobre futebol. Se você tem alguma dúvida, manda lá, a gente está sempre esclarecendo. Agradecer a você que está sempre indo nas nossas redes sociais, mandando suas mensagens, curtindo nossos vídeos, nos seguindo. Muito obrigado por estar ajudando no crescimento do nosso projeto. Muito obrigado a você que está frequentemente aqui no nosso canal no YouTube. Mande sua mensagem, quero falar seu nome, quero falar de onde você é, quero conhecer você um pouquinho, quero divulgar você aqui também. Obrigado, então já deixa seu like aí no nosso vídeo, compartilha com seus amigos, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Aí, claro, se inscreve aqui e aperta a sineta para toda vez que tiver vídeo você receber. Nossa rede social do nosso diretor. Diretor, meu filho! Tá passando aqui a rede social do diretor. Galera, antes de começar o vídeo de hoje, antes de falar sobre o futebol, na verdade eu vou te explicar mais ou menos. A gente vai falar de clássico hoje, mas tipo, não é qualquer clássico. Não é um clássico que começa e termina dentro do campo, ou que começa e termina com a torcida xingando a outra. Não, cara. O clássico de hoje é algo surreal, é algo fora do comum no futebol mundial. É conhecido como o clássico do ódio recíproco, onde os caras se odeiam de verdade. Para começar a entender, a gente vai viajar um pouquinho aqui de São Paulo, Brasil, lá para a Escócia, mais precisamente em Glasgow, na Escócia. Lá mesmo, é longe pra dedéu. Mas, para entender a história de Rangers e Celtics, a gente tem que viajar um pouco no tempo. Entender que lá o negócio era bagaceira. Mas no começo tinha os cristãos, né, os protestantes, digamos assim, e eles eram a nata do país. Lá é um país maioritariamente protestantes, cara, é protestante, não são muitos católicos, não eram na verdade, né? E eles tinham um preconceito com os católicos, então lá os católicos recebiam menos do que os protestantes, olha que loucura. Lá os caras recebiam, por eu ser, por exemplo, católico, receberia menos do que um protestante. Não é o caso, eu não sou católico e eu acredito em Deus e é isso mesmo. Mas digamos que eu fosse protestante e o senhor aí que está assistindo fosse católico, você ia receber menos do que eu, mesmo desempenhando a mesma função, tá ligado? É o que as mulheres hoje em dia estão brigando por igualdade. Lá os católicos estavam brigando com os protestantes por igualdade. Já em fevereiro de 1872 foi criado o Rangers Football Club, que hoje é chamado de Rangers Football Club. Foi criado lá pelos ricos, né? Pela nata do lado cristão, do lado protestante. Eles criaram o time para ter um time em Glasgow, para ter um time na Escócia. Passou muitos anos, a classe trabalhadora, que era em sua grande maioria católicos, não se via representado no clube. Então um padre católico foi e criou o Celtic. A princípio, no primeiro ano, o Celtic era para ser só como se diz, uma ONG, digamos assim, que era para defender os direitos dos trabalhadores católicos. Mas no ano seguinte virou um time de futebol e aí em fevereiro de 1888 foi criado, em novembro de 1888 foi criado o Celtic Football Club, que era em sua maioria absurda católicos. E aí dividiu a cidade, irmão. Porque de um lado tinha os protestantes com o time deles e do outro lado tinha os católicos com o time deles. Agora imagine uma briga de, entre aspas, tá? Pastor contra padre. Era mais ou menos isso. Ou é mais ou menos isso. O negócio era absurdo e começou uma rivalidade tremenda. Além disso, de eles serem rivais no futebol, Celtic e Rangers, rivais no ato de fé, naquilo que acreditam, um é católico, outro é protestante, os caras ainda divergiam e divergem sobre a política, irmão. O lado do Rangers é um lado totalmente conservador, defende a rainha, defende que a Escócia deve fazer parte do Reino Unido e tudo. E o lado de lá, cara, o lado do Celtics, defende totalmente ao contrário.
defende que eles devem ser livres, defendem o liberalismo, defendem a independência da Escócia. Os caras brigam em tudo. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre futebol. Em meados de 1909, estava tendo jogos entre Celtic e Rangers. O primeiro jogo acabou empatado, o segundo jogo acabou empatado. Porém, quando estava empatado esse jogo, houve-se burburinhos, falaram muito, a imprensa da época falou que eles estavam fazendo um jogo de comadres para forçar o terceiro jogo e assim ganhar mais dinheiro em cima do torcedor. Aí, amigo, o pau quebrou generalizado. Dentro de campo, fora de campo, e torcida batendo em torcida, e pum pá, pum pá, pum pá, pum pum. Chega. Essas dancinhas é feia pra caramba. Os caras saíram na pancada, irmão. Aí o clássico ficou conhecido como Old Firm, ou a velha firma, porque eles acreditaram que os times estavam fazendo como firmas, se unindo para tirar dinheiro do povo. Você acha que ficou legal? Irmão, o pau quebrava mesmo no jogo. Eu vou falar que até 1980, nenhum jogador católico assumido ou de grande expressão jogou no time do Rangers. Só jogava protestante no time do Rangers. Até surgiu um cara que jogava no Celtic, católico, ídolo do Celtic, chamado Mo Johnson, ou Mo Joe. O cara jogava muito pelo Celtic. E numa transação maluca, ele foi jogar no outro lado da cidade. Ele saiu do time em que ele que defendia os ideais que ele acreditava, que era o Celtic, católico, e foi jogar no time dos ideais que ele não acreditava muito, mas não estava nem aí, ele queria jogar futebol. Então ele saiu do Celtic e foi jogar no Rangers, saiu de um time católico e foi jogar num time protestante. Deu uma briga danada, mas mesmo assim ele assinou o contrato. Porém, dentro do contrato dele, ele pediu para que saísse da cidade, para que ele pudesse morar em outro lugar, porque a torcida do Celtic chamava ele de Mo Judas, ou Mo Judas mesmo. Vamos te matar, você é um Judas, você é um traidor. E a torcida do Rangers não aceitava ele. Ele entra, meu amigo, no segundo tempo de uma partida entre Celtic e Rangers, e o cara, gol em cima do Celtic. Pronto, foi a gota d'água para a torcida do Celtic querer matar ele. E ao contrário, a torcida do Rangers amou o cara, porque ele saiu comemorando feito um louco, gritando pra caramba, Mo Johnson, Mo Joe. Depois que ele encerrou a carreira, ele teve que sair do país, porque a torcida do Celtic queria matar ele literalmente. Ele está exilado em outro país, ele saiu do país mesmo. Voltando um pouquinho a falar do jogo. Os jogos de lá são a Premier League lá, né? A primeira liga escocesa. Eles seguem o modelo da Premier League tradicional que nós conhecemos da Inglaterra. Porém, os caras ganhavam títulos e títulos. E falando especificamente de títulos, o Rangers tem mais títulos escoceses do que o Celtic. O Rangers bagaçava, viveu uma era absurda de 10 títulos seguidos, que também viveu o Celtic anos antes, 10 títulos seguidos do campeonato escocês. Porém, em 2012, o Rangers entrou numa crise financeira absurda, e lá, quando o time está em crise financeira, não tem santo que aguente. Se não pagarem a dívida, o time é rebaixado e tem que ser refundado com outro nome. Porém, o Rangers foi comprado por um grupo de torcedores e recomeçou da quarta divisão como Rangers Football Club. E eles subiram ano após ano até em 2016 eles chegarem à elite. Quando eles chegaram à elite, o Celtic estava bagaçando tudo, porque não tinha, os caras monopolizaram, entre aspas, o campeonato. Tá ligado? Só quem ganha é Celtic ou Rangers. E o Celtic tava como? Não tinha o Rangers? Bagaçando tudo, irmão. Os caras estavam ganhando de todo mundo. Numa partida em 2016 que marcava o reencontro das torcidas, era num dia em que era um ato feito, como sempre faz, contra o suicídio. Porém, dias antes, um irmão de um craque jogador do Rangers acabou se matando, enforcado, se suicidando. E aquele dia era para ser um dia comovente, era para ser um dia em que as torcidas fossem lá e demonstrassem amor, que demonstrassem babaquice.
Nada disso aconteceu, irmão. Blá, blá, blá puro. A torcida do Celtic, para provocar dentro do Celtic Park, o seu estádio, para provocar os torcedores e os jogadores do Rangers, os caras penduraram bonecos como se estivessem enforcados, e alguns com cachecóis com as cores do time do Rangers. Isso gerou um confronto absurdo, uma quebradeira danada dentro dos banheiros, nas instalações do lado que o Rangers estava. Os torcedores ficaram putos da vida e quebraram tudo, irmão. Alguns torcedores do Celtic também não apoiaram, mas esse dia foi incrível. O Celtic não foi punido, mas deveria ser punido porque os seus torcedores foram babacas. Eu, Jefferson Arcanjo, sempre gostei do Celtic, porque quando eu era garoto, eu assisti alguns jogos e eu vi um cara que eu gostava muito, que era o Suzuki Nakamura, jogando pelo Celtic, mas eu não sabia que tinha essa bagunça toda lá. Eu vi uma vez uma entrevista de um torcedor escocês na Fox, acho que se você pesquisar no YouTube vai ter, o cara falando assim: eu comecei a torcer para outro time do país, mesmo gostando de um ou de outro, mas eu tinha medo de apanhar na escola e ainda tenho medo de apanhar na rua. Então quando alguém me pergunta que time você torce, eu falo um time ruim e ninguém me bate. Porque lá o negócio é louco mesmo, cara. Não é tipo Corinthians e Palmeiras, que o torcedor te dá um murro, ou que você xinga: seu palmeirense safado, seu torcedor do Fluminense sem vergonha, torcedor do Vasco xinga do Flamengo. Não é assim não, o negócio lá é briga de verdade. O buraco lá é mais fundo, irmão. É religião, é esporte, é política. Os caras estão envolvidão nisso. O negócio lá é maluco, é frenético. E eu deixei aqui, ó, uns negócios. Uma coisa que eu esqueci de falar. O Celtic foi o primeiro campeão da Copa dos Campeões, antigo formato da UEFA Champions. Foi o primeiro campeão do Reino Unido. Então, tipo, o time, entre aspas, de operários, o time que não valia nada, das pessoas que não valia nada, foi o primeiro time a ganhar uma Copa Europa, Copa dos Campeões da Europa, e vencida em cima da favoritíssima Inter de Milão. Na época tinha um timaço. E falar uma coisa pra vocês, que lá o negócio é tão louco que o Rangers, esses dias agora há pouco, teve um jogo do Rangers no playoffs da Champions, o Rangers não passou e foi pra Europa League. E eles foram punidos, mano. Perderam uma parte do campo por conta de racismo, xenofobia. Os caras são muito xenofóbicos. O Celtic tem raízes irlandesas, né? Porque eram os imigrantes irlandeses que eram católicos que vieram e criaram. Foi até um padre irlandês que criou o Celtic. Então o Celtic, se você observar nas fotos aí que a gente vai colocar, tem bandeira da Irlanda, as cores da Irlanda. Os caras... Já o Rangers... Não, cara, os caras é patriota mesmo. Os caras negócio de, é tudo bandeira do Reino Unido, bandeira da Inglaterra. Os caras é louco. Então, tipo assim, os caras é xenofóbicos. Os caras não aceitam que os irlandeses, ou não aceitam pessoas de outro país. Os caras é meio louco lá, tipo, é uma briga maluca, generalizada. E o Rangers esses dias foi punido por conta desses atos preconceituosos, racistas, malucos que eles têm lá. Os caras é maluco, é um ódio recíproco dos caras. Os caras é louco mesmo. E eu achando que tinha clássico mais maluco. Apesar de que tem clássico maluco também dentro de campo. Se você quiser a gente fala, tem clássico turco, argentino, brasileiro, tem clássicos malucos aí pelo mundo que você precisa saber. Cara, antes de dar um ponto final, eu gostaria de fazer umas considerações finais sobre. O Celtic é um time grande, sempre está disputando Champions. Chegou a vencer a Champions League, como eu falei, a antiga Champions League, Copa dos Campeões. Porém que dentro do cenário internacional não tem muito destaque mais. E assim também acontece com o Rangers, que é um grande clube escocês, e não tem. Hoje em dia, eles estão com projetos nas escolas, tentando unir os garotos, unir essa nova geração para não ter esse tipo de preconceito, né? Esse tipo de pensamento retrógrado, vamos falar, pensamento ridículo, antigo, passado, ridículo sobre religião e futebol. Eles estão tentando de todos os jeitos unir a garotada, para a garotada entender que futebol é futebol, política é política, religião é religião, e tudo tem que ficar fora do campo. Dentro do campo, a gente só deve celebrar o futebol. Porém, não é bem assim.
No ano de 2019, na temporada 2019-2020, Celtic e Rangers estão na Europa League. E eles estão em grupos separados e podem se enfrentar. Imagina uma decisão, pensa, de Europa League entre Glasgow Celtic e o Rangers Futebol Clube. Que loucura não seria? Eu tenho muito sonho de ir no Celtic Park, como falei. Eu gosto muito do Celtic por conta do Suzuki Nakamura, do Samaras, alguns jogadores que eu vi jogar lá quando eu era garoto. E gosto agora, eu peguei uma simpatia também pelo Rangers, não pela torcida do Rangers, mas pela história do clube. O clube caiu, faliu, foi pra quarta divisão, se reergueu e tá brigando de igual para igual, tá de pau a pau, até tá na Europa League. Então, tipo, é uma vitória, é uma coisa da hora de ver o futebol vence. E acredito que o futebol deve vencer essa maluquice toda aí que é esse clássico. Um clássico louco, da hora, deve ser muito louco assistir o jogo lá, mas deve ser muito perigoso também. E falar, já deixar logo, você que vai estádio, você que torce, cara, torcer é legal, tirar onda com seu amigo é legal, mas brigar, matar a gente, brigar, arrumar confusão não tem nada a ver, cara. É uma babaquice geral, uma babaquice danada. Eu torço pro meu time, meus amigos torcem pro time deles, a gente tira a resenha entre nós, brincamos de aposta, vou pagar isso, vou pagar aquilo, se perder, se ganhar. Mas, pô, cara, nada de briga, nada de confusão. Somos contra, o canal Gol a Gol é contra brigas e confusões, contra essas coisas, contra essas babaquices todas que os torcedores fazem nos estádios. Vai ao estádio, vai com sua família, com seus amigos, cante, pule, grite, saiu de lá, cara. Abraça seu amigo, ou tira a resenha com ele, ou fica bravo com ele, mas sem confusão, cara. A gente não apoia isso, beleza? Canal Gol a Gol, Jefferson Arcanjo, deixa aí seu like maroto, seu curtir, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos para receber as notificações. E, cara, comenta aí o que você quer. Quer que a gente fale quais os maiores clássicos do mundo, o maior clássico do Brasil, o maior clássico da América, da Europa? Comenta aí o que você acha, o que você achou desse clássico maluco, o que você tem a falar, qual foi a maluquice que você achou desse clássico, ou o clássico que você considera o maior clássico do mundo. E nossas redes sociais estão passando aqui embaixo, vai lá, segue a gente, cara, eu estou muito feliz por você estar aqui, muito obrigado, Jefferson Arcanjo, canal Gol a Gol, e ó, tamo junto, beijo do mar.